Olá a todos, queridos telespectadores, e bem-vindos a mais um programa Livros com Fé aqui na Ângelos TV. Como sempre, queremos levar até si o que de melhor o mundo editorial publica acerca da espiritualidade e acerca da fé. Dom António Couto, bispo de Lamego e grande biblista, é o nosso convidado neste programa. Vem falar-nos sobre os seus livros, mas sobretudo sobre a importância da palavra de Deus na vida de cada cristão, na vida da Igreja e na nova evangelização. Para além disso, temos mais novidades para lhe apresentar, temos sugestões de boas leituras que queremos que não perca já a seguir. Temos connosco Dom António Couto, bispo de Lamego, um dos grandes biblistas a nível nacional e internacional também, com muitas obras, várias obras publicadas, entre as quais honramos-nos muito que a Paulus Editora tenha vários livros publicados de Dom António Couto. Dom António Couto, muito boa tarde, bem-vindo ao nosso programa e obrigado pela sua presença. Deixe-me perguntar-lhe, de onde lhe vem o gosto pela Bíblia? Desde quando se lembra? Penso que desde muito pequenino, desde muito cedo, desde que na catequese da minha paróquia, o velho Padre Machado, que era o pároco, daqueles antigos, não é? Explicava às crianças, todas juntas, os anos todos, tudo ao mesmo tempo, tudo em simultâneo, punha um livro grande que ele tinha com imagens bíblicas e explicava página a página, sei lá, obviamente pinturas que muitas vezes não têm nada a ver com o real, não é? Mas para uma criança ou para as crianças, quando o Sr. Abade abria o livro e punha o livro para as crianças verem, era um acontecimento. E de certa maneira, essas imagens fabulosas, riquíssimas para um imaginário de uma criança, marcam-na para toda a vida. E, portanto, aquele imaginário, estava eu ainda longe de ir ao livro, não é? Ao livro, para ler o texto e ver as páginas, mas aquele imaginário fantástico despertou-me para pegar no livro e o ler com muito mais atenção. Então aí depois foi por camadas sucessivas, que a gente vai começando a ler um bocadinho, assim, à superfície, à tona, e depois tive a oportunidade de estudar com profundidade, estudar as línguas bíblicas e de poder estudar a Bíblia nas línguas em que ela foi escrita originariamente, e isso é o que me interessa mesmo. Entrou para os missionários da Boa Nova. E como se conjuga a missão ad gentes com o gosto, a paixão pela palavra de Deus? Obviamente que esse gosto já existia em mim e, portanto, sempre que eu dizia qualquer coisa, tinha que vir alguma coisa da palavra de Deus, não podia ser coisas minhas. Portanto, os meus colegas e superiores de então já me conheciam com essa maneira de ver e de ler. De tal maneira que nos primeiros anos de sacerdócio eu passei-os ali em Tomar, com os nossos alunos no Convento de Cristo, que também é um cenário fabuloso. Portanto, é um privilégio viver, passar uns anos naquele... Portanto, viveu mesmo no Convento de Cristo vários anos? Mesmo naquele Convento de Cristo, naquela parte de Dom João III, que era a parte habitável, e pronto, aquilo é um deslumbramento viver numa coisa daquelas. E inspirador, imagino. É inspirador, que nos faz dar voltas imensas. Estive ali, pronto, 2 anos, que era o obrigatório, porque eu tinha que ir fazer o serviço militar. Naquela altura, todos os padres que acabavam de ser ordenados eram chamados 1 ano ou 2 anos depois para fazer obrigatoriamente o serviço militar. Podia ser de capelão ou podia ser no serviço no contingente geral. Pronto, eu optei por ser capelão, pronto, fiz o curso na academia, mas tinha que esperar por isso, antes disso eu não podia sair do país. Antes disso. Portanto, fazíamos o curso na Academia Militar e depois éramos eventualmente colocados nas unidades militares necessitadas. E por isso eu estive à espera, estive a fazer ainda aqui 2 anos no entroncamento e em Tancos, na Escola Prática de Engenharia, na então Escola Prática de Engenharia. E então, sim, logo a seguir, acabado o serviço militar, eu fui para Roma, comecei os meus estudos. Quando o Dom António Couto reza a Bíblia, reza em hebraico, em grego ou em latim? Em latim já não, o latim já está, digamos, démodé. O latim é uma língua de recurso, portanto é uma língua de tradução. Vai à língua das origens. Portanto, a gente lê ou em hebraico ou em grego, que são as línguas originais. O latim já é secundário, ainda que conta como um dado cultural, de vez em quando é preciso lá ir, para se ver como é que traduziram, não é?
mas é evidente que já não é um original, é uma tradução, daí que já não conta para esses efeitos. Nós dedicamos a vida, de facto, ao hebraico e ao grego, e a ler, e a reler, e a transler os textos que nos dizem respeito. Uma das características dos comentários que o Dom António Couto tem nos seus comentários publicados, que a Paulus Editora tem os 3 volumes A, B e C, de quando ele nos abre as Escrituras, é que as suas reflexões têm todas sempre muitas imagens, tem uma escrita cheia de imagens e ao mesmo tempo cheia de sentimentos. E isso é acompanhado até mesmo pelo grafismo, com caixas altas, palavras inteiras, que muitas das vezes vão repetindo ao longo do texto. Há ali como que uma dança com as palavras e com os conceitos bíblicos que nos atrai na leitura dos seus comentários. Isto foi aprimorando ou sai-lhe espontâneo? Não sai, não. Pode parecer que essa escrita a gente a escreve de rajada, mas não. Portanto, isso é um trabalho, ainda hoje eu trabalho bastante os textos, muito mesmo. E às vezes demoro mais tempo a aprimorar ou a aperfeiçoar um texto do que a pôr as ideias. As ideias põem-se rapidamente sobre o papel. Depois, como pôr as ideias a dançar, se quiser, como pô-las em imagens, como fazê-las entrar melhor, ou qual será a melhor maneira, penso eu, começo a ver a melhor maneira de poder dizer isto, que eu posso dizer assim e não está mal. Mas será que isto diz alguma coisa a alguém? E pronto, depois é preciso procurar a forma de fazer passar essas ideias, e obviamente as imagens são sempre fundamentais para passar uma ideia, as imagens e a força, o movimento, o ritmo também. Portanto, eu procuro muito o ritmo de uma frase, a frase normalmente nunca é descabelada, não anda por aí, tem um ritmo, passa sempre que possível passa imagens e às vezes ainda no final anexo um texto poético, de colorido poético, para tentar dizer ainda de outra maneira aquilo que de certo modo já foi dito atrás. Claro. Porque hoje acho que é preciso esgotarmos as linguagens e sobretudo entrarmos em linguagens que entram rapidamente, porque a gente não tem muito tempo para dizer o essencial. O nosso tempo é de facto pouco. E por isso, para dizer o essencial, temos que usar os recursos que temos e os melhores. Isso é que dá um bocadinho de gosto também, e de gozo, e um bocadinho de trabalho. E juntamente com estes roteiros homiléticos, quando ele nos abre as Escrituras, foram publicadas também introduções aos Evangelhos de Mateus e de Lucas. Porque sentiu esta necessidade e porque acha importante que, juntamente com os roteiros homiléticos, tenham saído também introduções aos Evangelhos? Acho importante para quem quiser ter uma ideia geral daquele evangelista, no evangelista do ano. Sei lá, estamos este ano com o Mateus, há um livrinho que acompanha, uma introdução ao Evangelho segundo Mateus, para ter uma ideia de como ele está escrito, exatamente, como foi escrito o Evangelho, quais são as suas linhas fundamentais, para depois poder, página a página, saborear melhor o valor do texto e o sabor do texto. Isso ajuda, como linhas introdutórias gerais, por isso é um livrinho relativamente pequeno, que digamos que se lê com algum tempo, não é preciso investir muito tempo na leitura do livro, ajuda depois a quem quiser ler melhor. E sei que há gente que anda à procura. Eu publiquei o de Mateus e o de Marcos, falta o de Lucas. Estamos sempre a perguntar quando é que sai de Lucas. Agora esperem que chegue o ano respectivo que ele vai sair. E depois Deus queira que saia também o de João, porque João vai sendo lido transversalmente durante o ano litúrgico. João é todos os anos, uns pedaços todos os anos. Seguramente que também investirei nessa introduçãozinha a São João. Há algum livro da Bíblia que mais goste, que mais lhe diz, ao longo destes anos em que tem estudado e aprofundado a Bíblia, ou vários livros bíblicos o têm acompanhado? Eu diria que é sempre o último que eu ando a ler. O que me entusiasma mais é sempre o último que eu ando a ler, assim, a ler e a traduzir e a dedicar-me a ele a 100%. Então, e neste momento qual é, Dom António? Neste momento é o livro de Isaías que me dá a cabo da cabeça. No bom sentido. No bom sentido, até porque são vários Isaías. Vários Isaías, é um trabalho lindíssimo, um trabalho que a gente só aprofundando mesmo e dedicando-se às traduções, olhando para aquilo em profundidade, é que começa a vir tudo ao de cima. E é um extraordinário texto. Obviamente que eu dediquei a minha vida, grande parte da minha vida, ao livro do Êxodo, e o Êxodo é fabuloso.
agora começo a ver Isaías e estou neste momento a comentar Isaías, já comentei Amós, já comentei Oseias, agora vai Isaías, estou a comentar o Isaías. É um prazer enorme a gente, cada segundo que dedica àquilo e que vai ver que afinal esta palavra que está aqui já estava lá atrás, isto joga tudo umas coisas com as outras, isto é lindíssimo, desenrolar os livros, nomeadamente um livro com a profundidade, a imensidão e a riqueza literária e teológica de Isaías. É um prazer enorme. A Igreja cada vez mais vai tomando consciência da importância da palavra de Deus na vida dos crentes e na vida do mundo também. Bento XVI, na Verbum Domini, chega inclusive a dizer que não faz sentido falar de uma pastoral bíblica, mas de uma animação da pastoral a partir da palavra de Deus. Isto é, a palavra de Deus tem que entrar em todas as outras pastorais. Obviamente. Já conseguimos, e que desafios representa este pedido do Papa Bento XVI para a Igreja hoje? Eu penso que nós ainda não conseguimos. Ainda não conseguimos, de facto, que o povo possa ter a alegria e o prazer de saborear, porque trata-se de saborear, uma palavra saborosa. Não se trata de ler como um castigo, que às vezes tenho que ler estas páginas, porque depois vão-me perguntar sobre isto, tenho que ler isto, é um castigo. O povo de Deus ainda não conseguiu ler, não consegue ler ainda hoje, se lhe pusermos a Bíblia na mão, não consegue ler com prazer, com sabor, as páginas que nós lhes colocamos na frente. E isso, pronto, não podemos dizer o trabalho já está bastante adiantado, já está em andamento. Eu penso que não está ainda em andamento. Talvez também porque as nossas traduções não ajudam muito, deviam ajudar mais. E os nossos comentários também, e as nossas linhas de fundo também. Mas penso que nós que ainda não ganhamos essa batalha. E enquanto nós não ganharmos essa batalha, que é uma batalha de fundo, pois todo o resto da pastoral pode ser muito bonita, assim e assim, mas fica sempre no ar, porque falta o metanarrativo, falta Deus, falta o essencial. E para lá chegar, a formação bíblica é fundamental de todos os crentes, não é? Se calhar na catequese há necessidade já de uma formação bíblica, sobretudo o gosto pela narrativa bíblica e a compreensão daquilo que lá está. Sim, porque se não houver um mínimo de compreensão, também não pode haver gosto. Isto é, a pessoa ganha gosto quando começa a ver uma coisa que estava aqui e eu não tinha visto ainda. É uma descoberta. São as descobertas que fazem nascer o gosto nas pessoas. E quando eu vejo, já trabalho com muitos grupos que se dedicam à leitura da Bíblia, e quando eles veem, dizem, ei, como é que isto estava aqui? E eu nunca vi isto. E se calhar depois de ter ouvido e lido tantas vezes a mesma passagem. Muitas vezes. Até acontece comigo. Depois já de ter feito muitas leituras, obviamente, de alguns textos, ainda encontro coisas que eu digo, como é que tu, António, que lês isto há tanto tempo e não descobriste isto? Há algum método para a leitura da Bíblia que aconselho? Como é que se deve ler a Bíblia? Do princípio até ao fim? Ou há algum outro método que pensa que ajude mais a valorizar e a compreender melhor a palavra de Deus? Eu penso que do princípio até ao fim talvez não seja a melhor hipótese, também não do fim para o princípio. Penso que pegar em livros e assim, lê-los integralmente. Sei lá, os Evangelhos, um por um, é uma excelente maneira de ver. As cartas de São Paulo também são bastante acessíveis, ainda que usam de vez em quando uma linguagem bastante elaborada, mas são acessíveis. Depois de se entrar numa, as outras são acessíveis e desdobráveis facilmente. Há alguns livros do Antigo Testamento, como os Salmos, que eu penso que é um livro muito acessível, ainda que a linguagem, à primeira vista, seja uma linguagem difícil. Mas depois da pessoa entrar num salmo e perceber como é que funciona um salmo, penso que se conseguirá abrir os outros e percebê-los também, que são fantásticos. Há alguns versículos que às vezes até nos escandalizam. Matou reis poderosos, é eterna a sua misericórdia. Mas estão lá para isso. Para chamar a atenção. Estão lá para isso, para nós percebermos efetivamente que as páginas da Escritura não são feitas de papel vegetal, são sobre o terreno duro, com espadas também, sofreu-se muito, sofre-se muito, ainda hoje a gente vê este incêndio que agora aconteceu, não é? Em Pedrógão, e as pessoas ficam todas a tremer, ou ficam preocupadas, ficam atemorizadas. A Bíblia também é assim, é feita por um povo que sofre, por um povo que grita, por um povo que reza, e reza o que tem dentro, não é? Reza o que tem dentro.
Não deve esconder nada e deve rezar com todas as energias, quer seja uma coisa muito bela, quer seja uma coisa má que nos habita. Quando eu peço a Deus que parta os dentes aos meus adversários, quando eu rezo isso e ouso rezar isso, significa que eu não vou fazer isso, seguramente, e também já sei que Deus não vai fazer isso. Portanto, é seguro que eu me vou libertar desses sentimentos negativos que me habitam. A oração também é isso. E leva a gente a libertar-se. Eu tenho de vez em quando explicado essas coisas ao povo e vejo como o povo reage de uma forma fantástica. É isso, e vê que se liberta imenso de coisas que tinha dentro. E penso que é esse sabor que é preciso as pessoas irem experimentando. Quem diz o livro de Salmos é fantástico, mas o livro dos Provérbios, que normalmente andam muito associados já até nas traduções, normalmente surge por aí livrinhos que têm o Novo Testamento, depois tem os Evangelhos, depois tem os Salmos, tem os Provérbios, um bocadinho só, assim, umas perulazinhas, mas um profeta ou outro, sim, são fantásticos, todos eles. O Isaías é muito grande, como é óbvio, mas sei lá, o Amós é um texto fortíssimo. Penso que pouca gente... O Amós tem sido dos textos que tem sido lido em público nos palcos. Nos palcos é o Amós no Antigo Testamento e o Marcos no Novo Testamento. São dois textos que têm sido lidos em Londres, em Amsterdã, em Nova Iorque, em Roma, em Paris, nos palcos, em palco aberto, ditos por um ator que apenas diz, não há mais nada a esturbar, é a palavra dita como deve ser dita, e os testemunhos que vêm da plateia, aquilo é absolutamente demolidor. Demolidor, a expor-se a um texto dessa natureza, como é o texto de Amós ou o texto de Marcos, é sair de lá absolutamente derrotado. Então fica aqui o convite a redescobrir o profeta Amós. Amós e de facto, grandes textos fortíssimos, são fortíssimos, que ninguém, só ouvir ler, está na plateia a ouvir ler aquele texto bem lido, ninguém ficará indiferente a uma leitura feita dessa natureza. Dom António Couto, o Papa Francisco, na Carta Apostólica Misericórdia et Misera, no número 7, fala da importância de talvez conseguir instituir-se o dia da Palavra de Deus ou o domingo da Palavra de Deus. O que é que o Papa Francisco quererá, o que é que ele está a pedir à Igreja com uma iniciativa deste género? É evidente que, mais do que ninguém, o Papa percebe-se de como a Palavra de Deus tem sido tratada e continua a ser tratada. Ele bem sabe que ela é lida ou proclamada aos domingos e aos dias de semana e que entra em quase tudo o que são os nossos livros, como a Liturgia das Horas, como noutros livros, entra em tudo o que é a nossa vida orante, mas todavia ao povo de Deus enquanto tal, ela não chega muitas vezes. E mesmo quem habitualmente frequenta as nossas igrejas e vai à missa, pois é lido sempre um texto, habitualmente do Antigo Testamento e outro, o Evangelho, que é do Novo, mas é muito rápido, é tudo muito rápido. Quem quiser saborear e não tiver, por exemplo, lido em casa um bocadinho, se calhar passa-lhe ao lado o texto, porque não sei, na altura está a pensar em qualquer coisa, acontece com muita facilidade. E eu penso que é absolutamente fundamental que o povo de Deus comece a perceber-se da importância que tem de ser dada à Palavra de Deus. E daí esse dia dedicado à Palavra de Deus, eu acho que é uma boa iniciativa do Papa Francisco, e nós vamos fazer já em Lamego no dia 1 de outubro, com a Paulos. Com muito gosto, com Paulos vamos fazer esse dia da Palavra de Deus em 1 de outubro, dia das eleições, mas já é o dia até que eu estou livre. É o dia que está livre e digamos que é uma honra que na Diocese de Lamego, uma diocese também com grandes tradições no que diz respeito a Bíblias antigas presentes no museu da Diocese. É verdade. Mas vamos há uns verdadeiros tesouros, preciosidades que tem na Diocese de Lamego e, portanto, faz todo sentido que possamos iniciar também assim esta iniciativa. Vamos dedicar lá e vamos lá começar em 1 de outubro, mas penso que este dia tem que ser depois muito multiplicado, inclusive onde já foi feito. E uma vez por ano depois as pessoas vão dizer isto é pouco. Vão querer mais. Vão querer mais, eu acho que vai ter que atingir os dias todos do ano. Sr. Dom António Couto, muito obrigado pela sua presença no nosso programa e sobretudo pela sua palavra próxima, amiga e profunda, como é aquela da Palavra de Deus também. É um prazer, muito obrigado. E assim, querido telespectador, desejo que continue a acompanhar-nos, pois temos mais novidades para lhe apresentar já a seguir.
Queridos amigos, as sugestões editoriais que tenho para vos fazer neste programa é uma coleção de 9 volumes do cardeal Gianfranco Ravasi, um cardeal muito conhecido, um grande biblista também, e que é atualmente o presidente do Pontifício Conselho para a Cultura no Vaticano. E estes livros são um itinerário à descoberta de Jesus de Nazaré, o Mestre que com as suas palavras, com as suas ações e a sua vida, ensina a cada homem como ser seu discípulo. Por isso, são livros que se complementam e se completam entre si. Daí eu desejar apresentar-vos toda a coleção, que são livrinhos pequeninos, todos eles, muito fáceis de transportar, não têm mais do que 60 páginas cada um, e cada um dos livros acaba por ter uma temática muito específica. Por exemplo, o primeiro chama-se Encontrar o Mestre. Parte da pergunta bíblica que Jesus fez aos seus discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Isto é, como é que podemos conhecer Jesus? Onde é que Jesus se dá a conhecer? A partir de quais palavras? Obviamente que o conhecemos a partir do Evangelho, a partir do testemunho que nos chegaram dos evangelistas e também de Paulo, de Pedro e dos apóstolos que escreveram outras cartas, quer aquelas apostólicas, quer aquelas pastorais. E, sobretudo, é uma leitura que nos ajuda, nos compromete, no sentido que nos leva à descoberta da personalidade de Jesus e à descoberta da pessoa de Jesus. O segundo volume chama-se Segui-lo no Caminho. Nunca ninguém falou como este homem. A comunicação de Jesus era uma comunicação forte, era uma comunicação sensível, era uma comunicação afetiva e afetuosa também. Por isso Jesus falava através de parábolas, falava através dos seus gestos, dos seus olhares, das suas proximidades. Tudo isso pode encontrar neste pequenino livrinho, Segui-lo no Caminho. Nunca ninguém falou assim. O terceiro volume desta coleção do cardeal Ravasi chama-se Procurar a Verdade, isto é, a partir de João, o discípulo amado. Cada evangelista, sabemos, tem uma forma própria de escrever e, sobretudo, de apresentar Jesus com base nas catequeses que fizeram e redigiram para as primeiras comunidades cristãs. O evangelista João é o evangelista do amor. O Verbo fez carne e habitou entre nós. Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu próprio Filho. Deus é amor, é a revelação que o evangelista São João faz de Deus. Então, neste volume, procurar a verdade significa encontrarmos-nos com o amor a partir do evangelista São João. Depois, o quarto livro desta coleção chama-se Comprometer-se e parte do apóstolo Paulo. Paulo que foi arrebatado por Cristo. A partir do momento em que se encontrou com Cristo no caminho de Damasco, Paulo não foi mais o mesmo. E porque não foi o mesmo, ele se comprometeu totalmente com Cristo. Se antes era o perseguidor dos cristãos, o perseguidor de Cristo, ele, a partir de agora, comprometido com Cristo, passou a ser aquele que anunciou Cristo até aos extremos da terra e, sobretudo, a todos, aos pagãos, aos gentios. A todos deu a conhecer Jesus, a fonte da verdadeira vida, a verdadeira imagem de Deus. Então este é o livro que recomendo também desta coleção do cardeal Ravasi, Comprometer-se, Paulo arrebatado por Cristo. E o quinto livro desta coleção chama-se Conhecer o Próprio Coração. E isto vem da expressão de Jesus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Todos vós que andais cansados e abatidos, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aqui somos convidados a confrontarmos-nos também com estas palavras de Jesus. O nosso coração é um coração manso, é um coração humilde, sendo que a mansidão é a capacidade de espalhar a paz à nossa volta e a humildade é saber o lugar que ocupamos, aquilo que é esperado de nós, como nos devemos relacionar com os outros. Então, conhecer o próprio coração, o nosso coração, a partir do coração de Jesus. O sexto livro desta coleção é Viver no Amor. Amai-vos uns aos outros. É o mandamento novo do amor que Jesus nos deixou, que resume toda a lei e os profetas e o único caminho que nós podemos trilhar para poder ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Viver no amor só é possível então amando-nos uns aos outros, pois nenhum de nós pode ser um herói solitário, pois o amor impele-nos ao bem do próximo e a fazer bem ao próximo amando. Sétimo livro intitula-se Gerar Vida. Homem e mulher, Deus os criou. Isto é,
Desde toda a eternidade, desde o início, desde a criação, homem e mulher são complementares e têm um projeto de vida, projeto esse que é revelado por Deus já desde o início da Bíblia. Homem e mulher, Deus os criou para que, completando-se, pudessem gerar mais vida e que, gerando essa mesma vida, enriquecessem e povoassem a terra, mas, ao mesmo tempo, um itinerário familiar, um itinerário matrimonial, a partir da palavra de Deus e a partir da origem do amor de Deus. O 8º livro, Suportar o peso da dor, a ti clamo, ó Senhor, retirado um versículo de um dos Salmos. O peso da dor, quem é que não sofre com a dor, quem é que não sofre com o sofrimento que nos bate à porta dia após dia? E que fazer e como suportar este peso da dor? Aqui também o cardeal Gianfranco Ravasi aborda o tema da dor na Bíblia e, ao mesmo tempo, ajuda-nos a encontrar caminhos para poder enfrentar, suportar a dor, mas, sobretudo, dar um sentido à nossa dor. E, por fim, o último livro desta coleção do cardeal Gianfranco Ravasi, um itinerário à descoberta de Jesus, mestre de Nazaré, chama-se Alcançar a Meta, hoje estarás comigo no paraíso. Foram palavras de Jesus crucificado ao bom ladrão que lhe pediu que o Senhor se lembrasse dele no seu reino. E, portanto, alcançar a meta para nós é o céu, é para onde o Senhor nos quer levar. E aqui ficam, então, várias sugestões de uma única coleção, 9 livros desta coleção fantástica do cardeal Gianfranco Ravasi. E assim chegámos ao fim de mais um programa Livros com Fé aqui na Ângelos TV. Foi um prazer para mim poder apresentar-vos várias sugestões de boas leituras, mas também foi uma alegria termos entrevistado Dom António Couto, um grande biblista e bispo de Lamego, que nos veio ajudar a compreender melhor a importância da Palavra de Deus na vida da Igreja e na vida de cada um de nós. Todas estas novidades que foram apresentadas podem encontrá-las numa das nossas livrarias, Paulos, em Fátima, em Lisboa, no Fundão, em Ponta Delgada ou em Benguela, em Angola. E não deixe de visitar o nosso site paulos.pt, onde poderá encontrar as novidades mais recentes, mas também ser atualizado sobre os nossos eventos, as nossas iniciativas, as nossas participações em feiras, enfim, uma quantidade imensa de informação sempre disponível a partir de um clique, paulos.pt. Se tem sugestões para nos fazer, com todo o gosto as receberemos no nosso e-mail livroscomfé@paulos.pt. Desejo uma boa semana, uma semana cheia das bênçãos de Deus e boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia.